de sobrevivência analógica. Siga-nos no YouTube e no Spotify se você sabia como formatar um PC com 40 disquetes. Atenção, terráqueos e terráqueas! Está começando mais um Manual de Sobrevivência Analógico! E hoje o tema é sinistro. O tema simplesmente é de outro mundo. Completou neste mês de janeiro de 2026 30 anos dos incidentes de Varginha. Para você que tem a minha idade, viveu aquela época, o longínquo ano de 1996 e precisou da tutela de um adulto para ir até um outro cômodo escuro, sabe do que estou falando. Para você que é apenas um bebê do século XXI e não está entendendo bolhufas do que estou falando, o podcast de hoje trará tudo sobre os eventos ufológicos, os aparecimentos de seres estranhos, depois carinhosamente chamado de ET de Varginha, cidade esta do interior de Minas Gerais, que chocaram, fizeram uma geração toda se cagar de medo e atiçou a curiosidade de muitos que viveram aquela época. Mas antes de iniciar esta aterrorizante história, quero convidar você a se inscrever no canal do Manual de Sobrevivência Analógica no YouTube. E este singelo podcast que aborda temas nostálgicos, curiosos, de maneira descontraída e às vezes irônica, também está no Spotify. Siga-nos lá! Você que está na academia, no trânsito ou em seu disco voador, pode ouvir todos os episódios em sequência através da playlist criada no YouTube. Tá viajando do Iapoque ao Chuí ou de Marília a Bariri? Coloque o fone de ouvidos que comprou no Xing Ling e maratone nossos episódios. Não custa nada e é de graça. Vamos agora ao que interessa e falar sobre os incidentes de Varginha. Já chegou o disco voador! Como já citei na abertura do episódio de hoje, completou em janeiro de 2026 30 anos do tão famigerado caso do ET de Varginha. Naquele mês de 1996, vários incidentes estranhos, aparições de objetos voadores, avistamento de seres humanoides pela cidade de Varginha, em Minas Gerais, ganhou notoriedade no Brasil e no mundo. O tema voltou à tona agora com força, com a repercussão do documentário O Mistério de Varginha, produzido pela Globo e disponibilizado pelo seu streaming Globoplay. Mas que raios foram estes incidentes de Varginha? Tudo começa na madrugada de 20 de janeiro de 1996. Enquanto você, jovem, nem era projeto, o casal Eurico e Oralina estavam em uma fazenda nos arredores da cidade de Varginha. Por volta da 1h15 da manhã, eles foram despertados pelo gado agitado. Ao olharem pela janela, avistaram um objeto cinza, cilíndrico, no formato de charuto que parecia apresentar falhas, soltando uma fumaça estranha enquanto perdia altitude sobre o pasto. Não era um drone ou águia dourada dirigido pelo comandante Abilton. Era algo físico, metálico e que parecia estar em dificuldades e que provavelmente caiu pelas redondezas.
E eu, que assisti aquele filme clássico na sessão da tarde, pensava que os ETs voavam de bike. Ledo engano. E aqui entra um detalhe que poucos conhecem. O primeiro contato civil com a queda. Um morador local, que também avistou o clarão e o rastro de fumaça, dirigiu-se ao provável local do impacto, acreditando se tratar de um incidente aéreo. Ao chegar perto de uma mata fechada, ele foi barrado imediatamente, não por equipes de resgate civis, mas por um contingente militar que já isolava a área com uma eficácia assustadora para quem, teoricamente, não estava esperando por nada. Ele foi expulso do local por soldados armados até os dentes, caminhões camuflados e uma ordem bem direta: caia fora daqui agora! Aqui não aconteceu simplesmente nada! Agora, vamos falar sério, ou quase sério. É no mínimo curioso, para não dizer bizarro. O Estado brasileiro, que muitas vezes leva 3 dias úteis, 2 guias carimbadas e uma promessa para mobilizar uma viatura por causa de um BO de trânsito, de repente virou o exemplo mundial de logística. Imagina a cena, plena madrugada de sábado, interior de Minas. Se você ligar para a polícia porque o som do vizinho tá alto, eles dizem que a viatura tá em outra ocorrência. Mas se um submarino voador resolve soltar fumaça no pasto da dona Oralina, em 10 minutos tem uma barreira militar isolando a mata fechada. Mamãe, já se foi o disco voador! Corta para o meio da tarde daquele sábado, 20 de janeiro. Como já dizia o filósofo Catra, o calor estava de rachar. O sol de janeiro em Minas não brinca em serviço e por volta das 15h30, 3 jovens cruzavam um terreno baldio no bairro Jardim Andere. As irmãs Liliane e Valquíria Silva e a amiga Kátia Xavier. Elas estavam apenas voltando para casa depois de um exaustivo dia no trampo, mas o que encontraram agachado junto a um muro de tijolos mudaria a ufologia mundial. Era talvez uma criança que estava ali de cócoras porque não teria tempo de chegar em casa para ir ao banheiro? Não! A descrição que elas deram é que todo mundo tem gravado na mente até hoje. Uma criatura de pele marrom, muito fina e oleosa, com veias saltadas no pescoço. Não tinha cabelo, não tinha roupa. Na cabeça, 3 protuberâncias que pareciam chifres orgânicos. E o detalhe que paralisou as 3: grandes olhos vermelhos sem pupilas que pareciam brilhar. E se as meninas ficaram em choque, o resto do Brasil não ficou atrás. O Fantástico resolveu exibir o retrato falado da criatura e, cara, ali o crime foi contra a nossa infância. Aquela imagem na TV de tubo parecia olhar direto na nossa alma. Eu, com os meus 7 anos de idade, virei refém da minha própria casa. Para ir da sala até a cozinha no escuro, eu precisava de escolta armada ou de uma promessa para todos os santos. Olhar para a janela, mas eu nem pensar. Eu tinha certeza de que os 3 chifres iam aparecer ali no reflexo do vidro. Hoje a gente resolve os traumas com terapia, mas em 1996 a psicologia era outra. Se você reclamasse de medo, sua mãe dizia que se você não dormisse logo, o ET ia vir te buscar junto com o homem do saco. Era o terrorismo psicológico em horário nobre. O Fantástico não deu um furo de reportagem, ele deu simplesmente um burnout precoce numa geração inteira que até hoje se apaga a luz da sala, dá aquela corridinha atlética até o quarto para não ser pego pelo calcanhar. E ainda falando sobre as meninas, Valquíria, Liliane e Kátia não ficaram ali para bater papo ou tentar uma comunicação telepática. O susto foi tão grande que elas saíram em disparada, chorando, achando que tinha dado de cara com o próprio demônio. Quando chegaram em casa e contaram para a mãe, Dona Luísa, a primeira reação foi de descrença.
Mas ao voltar ao terreno, Dona Luísa sentiu um cheiro fortíssimo de enxofre e viu uma marca de pegada no chão com apenas 2 dedos. Ali, o pânico familiar virou caso de polícia. Enquanto as meninas fugiam do Jardim Andere em pânico, o clima em Varginha resolveu virar um filme de terror. Gostaram da minha risada malévola? O céu escureceu e por volta das 18 horas caiu uma tempestade de granizo histórica. Pedras de gelo enormes destruindo telhados e carros, transformando as ruas de Minas em um cenário de guerra climática. E é nesse caos, sob uma chuva torrencial, que o destino do policial Marco Eli Xerezi cruza com os do ilustre visitante. Ele era um jovem policial da inteligência. Xerezi e seu parceiro estavam em uma viatura descaracterizada quando avistaram uma criatura atravessando a rua, tentando se esconder da chuva em um barranco. Diferente das meninas, Xerezi não correu. Ele foi pra cima. No instinto de policial, ele desceu do carro e agarrou o ser. E aqui está o detalhe que os ufólogos batem o pé. Ele não usou luvas. Ele teve contato direto, pele com pele, com aquela criatura viscosa e marrom. Xerezi conseguiu imobilizar o ser e jogou no banco de trás da viatura. Dali, o protocolo foi todo pro espaço. Ele não levou o bicho para a delegacia, ele levou direto para o hospital regional. O que Xerezi não sabia é que naquele momento, ao tocar na criatura, ele estava simplesmente assinando sua sentença de morte. Ufólogos alegam que a morte ocorreu por infecção generalizada por contato com o ser, enquanto os relatos oficiais apontam causas naturais. Pensa numa situação desse policial. O cara tá no meio de uma chuva de pedra, o mundo acabando, e ele decide prender um bicho que parece ter saído de um experimento que deu errado. O Xerezi foi o primeiro brasileiro a aplicar o quem não deve não teme em um nível intergaláctico. O problema é que o nosso sistema de defesa não estava preparado para um detento que, em vez de documento, carregava uma carga biológica desconhecida. O cara simplesmente prendeu o ET, mas acabou ficando preso a uma infecção que a medicina da Terra não tinha nome para ela ainda. É o tipo de ocorrência que não tem código no rádio da PM. Alô, Central, acabamos de deter um suspeito de 3 chifres. Solicito reforço e um balde de álcool com gel. Ele veio do espaço para acabar com o sossego de uma família. Alf, o alienígena mais simpático do planeta. Daqui a pouco. Da gente entrar nos corredores gelados do Hospital Regional de Varginha e descobrir o que os médicos viram lá dentro, eu tenho um aviso importante para você. Se você está curtindo esse resgate do nosso passado ufológico traumático, não esquece de se inscrever aqui no canal do Manual de Sobrevivência Analógica no YouTube. E se você é da turma do fone de ouvido, corre lá no Spotify, segue a gente e dá aquela 5 estrelas pra nós. Não vai me fazer igual o exército de Varginha e esconder esse podcast de todo mundo, hein? Compartilha o link no grupo da família, manda pro seu tio que jura que já viu um disco voador e ajuda esse que vos fala a continuar sobrevivendo à era digital. Agora, respira fundo, sente o cheiro de éter no ar e vamos voltar para o Hospital Regional. Depois dessa captura digna de filme de ação, o bicho entra no sistema de saúde. E se você acha que a fila do SUS é demorada, imagina para um paciente que não tem CPF,
não tem umbigo e fede a ovo podre com amoníaco. O Hospital Regional de Varginha virou um formigueiro de fardas. Médicos foram impedidos de circular, alas foram isoladas com tapumes e o exército assumiu a recepção. É aqui que entra o depoimento do Dr. Ítalo Venturelli. O médico que estava ali para atender outro paciente foi convocado para atender uma coisa diferente. Ele contou que viu o ser e sentiu aquela bad vibe telepática, um sofrimento que não era desse mundo. Na calada da noite, o paciente, entre aspas, foi transferido para o Hospital Humanitas, mais moderno e discreto, antes de ser despachado para a Unicamp, em Campinas. Dizem que o comboio que levou o corpo, ou os corpos dos nossos coleguinhas extraterrestres pela rodovia Fernão Dias, parecia uma mudança de estado, mas com muito mais metralhadoras. O destino final era o laboratório do Dr. Badan Palhares, o legista que na época era mais famoso que o elenco de Crepúsculo. Se tinha um cadáver bizarro no Brasil, o destino era a mesa do Badan. Agora vamos parar pra pensar, hein? Imagina a frustração do bicho. Ele chega em Campinas e em vez de uma mensagem de paz da ONU, ele ouve um sertanejo de Chitãozinho Chororó tocando em um rádio AM sintonizado no motorrádio. Capaz de terem colocado um chapéu de palha no bicho só para ele entrar no clima interiorano de São Paulo. O alienígena veio do sistema Zeta Reticuli para acabar na terra do porta-porteiro-portão. Eu consigo até ver o legista. Olha, esse bicho aqui não tem umbigo não, hein? O Brasil é o único país do mundo onde o primeiro contato diplomático com uma civilização avançada não acontece na Casa Branca. Acontece numa sala de autópsia da Unicamp com cheiro de formol. É a burocracia brasileira e o charme do interior vencendo a inteligência extraterrestre por cansaço. Eu acho que depois dessa, o extraterrestre desistiu de invadir a Terra quando viu que ia ter que pagar pedágio na rodovia Dom Pedro I em horário de pico. Mas se você acha que o exército conseguiu passar o rodo na cidade e recolher tudo de uma vez, está enganado. Muitos pesquisadores acreditam que após o acidente com a nave interplanetária naquela madrugada, vários seres se espalharam por Varginha, como se estivessem desnorteados tentando sobreviver ao nosso ambiente hostil. A cidade mineira virou um verdadeiro safari intergaláctico. E o relato mais perturbador desta fuga aconteceu 3 meses depois, em abril de 96, no zoológico de Varginha. Naquela noite, estava rolando uma confraternização no restaurante do zoo. Foi numa festa Gelicuba Libre, enquanto a vitrola tocava o uísque a gogô, que a dona Terezinha Klepf, uma senhora super respeitada e que não tinha nenhum motivo para buscar holofotes, saiu para a varanda para fumar. No breu da mata, aos poucos metros dela, ela deu de cara com uma criatura parada, observando-a. Ela descreveu o bicho com os mesmos olhos vermelhos que as meninas descreveram, mas com um detalhe novo. Ele parecia usar um tipo de capacete dourado ou algo brilhante na cabeça. Talvez um equipamento de sobrevivência? O fato é que nos dias seguintes, 5 animais saudáveis do zoológico morreram de forma fulminante. A bióloga do local na época foi taxativa. Eles tiveram o sistema imunológico derretido por uma substância tóxica desconhecida. O bicho não foi lá para ver o macaco prego não, ele exalava algo que a nossa biologia simplesmente não suportava. Mas aí eu te pergunto, o que os oficiais dizem sobre todos esses eventos? Qual é a explicação científica das nossas forças armadas para os olhos vermelhos, os 3 chifres, o cheiro de enxofre e as mortes no zoológico?
Prepare-se, porque aqui a realidade brasileira supera qualquer ficção da Netflix ou quadro da Praça é Nossa. Segundo o inquérito policial militar, as meninas do Jardim Andere não viram alienígena coisa nenhuma. Elas viram o Mudinho, isso mesmo, um morador local que sofria de problemas mentais e que, segundo o relatório, estaria agachado na lama devido à chuva. E não para por aí. Para explicar a movimentação maciça de caminhões e oficiais no hospital, a desculpa foi de que estava ocorrendo um parto de um casal de anões. Sim, isso mesmo, você ouviu direito. O exército brasileiro mobilizou comboios, isolou alas hospitalares e trouxe especialistas de fora simplesmente para um parto de uma pessoa com nanismo ou de baixa estatura. Gente, olha só, é pra aplaudir de pé a criatividade do nosso Ministério da Defesa à época. É o auge da carteirada intelectual. Eles basicamente chamaram a população de Varginha de míope. Dizer que o ET era o Mudinho é um insulto até mesmo com o Mudinho. O cara vira um ser interplanetário só porque chafurdou na lama? E a história dos anões? Eu imagino o briefing na sala de guerra. General, o que vamos dizer agora para a população? E o general responde: diz aí que é um anão. E se reclamarem, dizem que é um casal. E se perguntarem o que estão fazendo no hospital, diz que é um parto. Ninguém vai contestar a dádiva de um parto. É a maior operação de abafa da história, feita com a sutileza de um elefante numa loja de cristais. O ET de Varginha pode ter vindo de outra galáxia, mas a desculpa oficial... essa é puramente brasileira, uma mistura de improviso com o maior migué de todos os tempos. E você acredita que Varginha foi invadida por seres extraterrestres? Deixe seu comentário aí no YouTube ou então no Spotify. Você sabia que no Spotify é possível comentar? Não? Então vai lá, faz o teste, manda seu comentário. Você acredita ou não? Ou você acha que simplesmente era o Mudinho ou um casal de pessoa de baixa estatura? E assim vamos chegando ao fim de mais um capítulo de nosso manual de sobrevivência analógica. Entre naves interplanetárias em forma de charuto, policiais heróis que se foram cedo demais, traumas de infância causados pelo Fantástico e explicações oficiais que não convenceram nem criança de 7 anos, Varginha continua sendo o nosso arquivo X com cheiro de café e pão de queijo. Fica a lição. No Brasil, se você vir algo vindo das estrelas, prepare o lombo, porque a explicação oficial vai ser sempre mais estranha que a própria realidade. E não esquece de se inscrever em nosso canal no YouTube e seguir a gente no Spotify. Compartilhe esse episódio com aquele seu amigo que ainda corre de medo do escuro. Eu vou ficando por aqui porque o papo está bom, mas eu confesso que já olhei pela janela, o sol está baixando e eu não quero nem saber se algum ET está dando um rolê aqui no meu quintal. Tenho medo? Claro que não, mas minha esposa já foi para outro quarto, meu gato Joaquim também já foi para os seus aposentos e eu estou aqui sozinho na sala. Como diria o mestre Mussum, vou me empirulitar. Fui! Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. Manual de sobrevivência analógica. Siga-nos no YouTube e no Spotify se você rebobinava fitas cassete usando apenas uma caneta Bic.